Caros irmãos, aqui estamos mais uma vez para dar prosseguimento à nossa explanação sobre a carta aos Hebreus, como estamos nos propondo. Estamos já no terceiro encontro, nossa breve videoaula. Vocês certamente se lembram dos pontos abordados nas aulas anteriores, né? Quando nós começamos recordando, já no capítulo 1 da carta aos Hebreus, do privilégio de vivermos num tempo em que a mensagem divina nos chega por meio do próprio Filho, não mais de profetas, mas do próprio Filho, porque ninguém representa melhor o Pai do que o próprio Filho. E isso foi bem explanado pelo autor sagrado no capítulo 1 da carta aos Hebreus. O fato dessa mensagem de salvação ser transmitida pelo Filho nos faz entender melhor que estamos nos últimos tempos, mas últimos tempos porque são tempos definitivos, são tempos decisórios. Não temos mais o que esperar. A salvação já se concretizou na pessoa de Jesus, no seu sacrifício de cruz e ressurreição, de modo que são tempos determinantes. A conversão tem que ser agora, imediata. Estamos sim aguardando seu retorno no juízo final. Mas no juízo final ele não vai voltar para efetuar a salvação. A salvação já foi efetuada e está se expandindo naqueles que se convertem. O juízo final é a tomada de posse dos eleitos de Deus, daqueles que a ele se converteram. E nós também desenvolvemos, com base no capítulo 1 da carta aos Hebreus, uma ideia que o autor insiste em destacar: a superioridade de Jesus sobre os anjos, que para nós é muito claro, assunto definido, esse é o objetivo, mas o autor da carta aos Hebreus faz questão de mostrar, de argumentar que Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque naquele tempo, como herança do exílio babilônico, o povo judeu desenvolveu uma excessiva prática de culto aos anjos. Por quê? É muito fácil de entender. Quando o povo de Deus foi escravizado pelo rei de Babilônia, 550 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, o povo de Deus, o povo judeu, sentiu uma tendência de imaginar um Deus muito transcendente, muito distante do povo. Deus é supremo, está acima de todas as coisas, Deus é transcendente, e é verdade. Então, aquela situação de escravidão, de sofrimento, fez com que eles acentuassem de tal forma a transcendência divina, que foram desenvolvendo a angelologia, ou seja, foram delineando o perfil e o papel dos anjos como intermediários, já que pelo contexto histórico tinham desenvolvido a noção de um Deus distante, digamos assim. Então, chegamos ao tempo de Jesus, século I de nossa era, com essa prática de culto aos anjos, um tanto exuberante, um tanto acentuada, a tal ponto que ofuscava, de certa forma, o senhorio de Jesus Cristo. Então, hoje entramos no segundo capítulo da carta aos Hebreus. O autor continua dizendo que Jesus é superior aos anjos. Ele continua insistindo nesse tema, mas ele vai mais adiante, vai bem mais adiante. Ele reconhece que, embora Jesus Cristo seja superior aos anjos, ele, ao se encarnar, já é linguagem tipicamente cristã, ao se encarnar, ligeiramente tornou-se inferior aos anjos. Por quê? Porque, assumindo a natureza humana, ele se revestiu de uma condição criatural menor que os anjos. Para isso, o autor cita o Salmo 8, versículo 6. Nesse trecho do Salmo,
O autor sagrado diz: o que é o homem para que dele te lembres, para que o consideres? Fizeste-o um pouco menor que um Deus. Deus com D minúsculo. Outras traduções colocam anjos, porque anjo é um ser celestial, é semelhante a uma divindade. Não é idêntico, claro que não, seria politeísmo, mas é semelhante a Deus pela sua condição celestial. Então a carta aos Hebreus recorda que ao se fazer carne, ao se fazer homem, Jesus, que é Deus, se reveste de uma natureza, de uma condição ligeiramente inferior aos anjos. Para quê? Para salvar a humanidade. O capítulo 2 insiste em dizer que Jesus se encarnou não para se ocupar dos anjos. Não. Absolutamente. Mas para se ocupar dos seres humanos. Sim, para salvar os seres humanos. Mas, padre, por que ele não se ocupou com os anjos? Aí é outro capítulo, é uma outra história. Teríamos que recordar aqui a rebelião angélica, os motivos da impenitência dos anjos decaídos, da confirmação do bem nos anjos bons. Podemos tratar disso em outra oportunidade. Jesus, então, ele se faz carne e se ocupa com os anjos. Interessante também é que nesse capítulo 2, ele apresenta Jesus como o Messias que está trazendo um ministério muito superior ao do Antigo Testamento. No Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas, o ministério do Antigo Testamento é chamado ministério da condenação. Estranho isso, né? Ministério da condenação. Por quê? Porque consistia na simples transmissão da lei de Deus ao povo de Deus, ao povo judeu. Só isso. E por que condenação? Porque a lei transmitida ao povo judeu através de Moisés apenas apontava o caminho do bem, mas não dava a força, a graça, a capacitação para cumprir essa lei. Terminava sendo uma lei e apontando o erro, sem dar condições ao homem de cumprir essa lei, terminava sendo o ministério de condenação. Jesus Cristo exerce um ministério muito superior. O interessante é que nesse capítulo 2, a carta aos Hebreus destaca que na entrega da velha lei no Monte Sinai a Moisés, os anjos tiveram parte. E de fato tiveram. Esse capítulo 2 mostra que o ministério dos anjos é inferior ao de Jesus. Porque enquanto o ministério dos anjos, no ato de entregar como representantes de Deus a lei do próprio Deus a Moisés, se faziam perceber ou notar por fenômenos aterradores, relâmpagos, trovões, tremores, para entregar a lei. Com Jesus acontece diferente, muito diferente. Capítulo 2 destaca isso. Jesus Cristo é portador de um ministério muito superior, porque é ministério de salvação. Ele veio nos trazer a graça que nos possibilita cumprir a lei que foi entregue por Deus através de anjos a Moisés. Isso é digno de nota. Nós precisamos, como católicos, entender isso. O cristão, em suma, ele não vive da lei, vive da graça, porque é pela graça que o cristão tem condições de cumprir fielmente a lei. E Jesus não se serve de fenômenos aterradores, como aconteceu nos tempos do Antigo Testamento. Não faz isso. Pelo contrário, ele se faz carne, ele se faz homem, nasce como uma criança, frágil, pobre,
ele toma sobre si a sorte, a triste sorte dos seres humanos, destacando aí a classe social insignificante. Então observem como neste capítulo 2, Jesus Cristo assume a condição humana para elevar essa condição à perfeição desejada por Deus. Vamos ler aqui o versículo 10, melhor, começando pelo versículo 9. O autor escreve assim: vemos todavia a Jesus que foi feito por um pouco menor que os anjos por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e glória. Os anjos não sofrem, os anjos não morrem. E Jesus, vindo ao mundo, assume o sofrimento e a morte típicas da natureza humana, herdeiro do pecado do primeiro homem. Não se trata da morte biológica, trata-se da morte eterna, do inferno, da condenação. Entendam bem, Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas e ele então faz uso da sua divindade para elevar a natureza humana que ele assumiu no ventre da Virgem Maria. Continuando, é pela graça de Deus que ele provou a morte em favor de todos os homens. Então Jesus Cristo veio se ocupar com a humanidade. Ele veio exercer o ministério de salvação. Ele, que é superior aos anjos, por um pouco de tempo, assume a condição humana aqui na terra, com as limitações típicas de todo ser humano, exatamente para elevar os seres humanos a Deus, para resgatá-los da sua situação de decadência que herdaram do primeiro homem por força da ruptura desse primeiro homem com Deus. É uma pena que nós católicos não nos damos ao trabalho de meditar a respeito disso. Isso é preocupante. O missionário nos dias de hoje precisa encontrar uma forma de fazer o católico se familiarizar com estas verdades, e se for ainda baseado no texto sagrado, melhor ainda, porque o texto sagrado dá uma segurança que o palavreado não transmite, mas porque o fundamento estando aqui, você mesmo lendo, você adquire mais segurança naquilo que escuta, naquilo que aprende, naquilo que está lendo. É por esse motivo que eu comecei dizendo a todos vocês, é muito importante a gente acompanhar a sequência dessas explanações, lendo o texto, se não no momento da explanação, mas que pelo menos oportunamente abra os capítulos que vamos explanando aqui, para entender melhor essa mensagem. Então, no capítulo 2, em resumo, Jesus Cristo é Filho de Deus, portanto superior aos profetas, superior aos anjos, mas para salvar os seres humanos, ele se reveste dessa mísera condição criatural do ser humano para resgatá-lo, para elevá-lo. E ele fez isso pelo sofrimento. Veremos logo nos capítulos seguintes que essa temática de um Jesus que obedece a Deus Pai com base no sofrimento atinge a todos nós. É verdade. Então, em poucas palavras, é o que apresentamos a todos vocês nesta terceira explanação. Volto a dizer que vocês podem lançar perguntas pelo nosso canal de YouTube e com certeza responderemos. Enviem suas dúvidas, enviem suas perguntas. Temos poucos minutos para a explanação, queremos ser mais completos, mas vamos a cada explanação perpetuando e completando, e vamos, de certa forma, entrar de cabeça nessa carta a partir do capítulo 4. Aí sim, aí vocês verão a maravilha que é aprofundar essa carta aos Hebreus. Perseverem, portanto, perseverem, divulguem essa explanação, porque o nosso interesse é usar de uma linguagem popular, tocando pontos essenciais de nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.